receita de hoje é rosca húngara de leite condensado com coco e nesse vídeo eu vou te dar todas as dicas para que a sua rosca húngara fique fofinha e deliciosa. Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos ao canal Hora do Grude e para quem é novo por aqui, eu sou a Geise e no vídeo de hoje eu vou ajudar vocês a fazerem uma receita de rosca húngara de leite condensado com coco que fica maravilhosa. Essa receita é sensacional. Então vamos à receita? Em um recipiente vamos colocar 300 ml de leite, 5 colheres de sopa de açúcar branco refinado, meia colher de sopa de sal, um ovo batido grosseiramente, não precisa bater muito porque é só para misturar a clara com a gema, 2 colheres de sopa de fermento biológico seco, fermento para pão, e agora nós vamos misturar muito bem. 2 colheres de sopa de manteiga em temperatura ambiente, pode ser com sal ou sem, e aos poucos vamos adicionar 600 gramas de farinha de trigo, que é de aproximadamente 4 xícaras e meia de farinha de trigo, e o tamanho da xícara utilizada na receita é de 250 ml. Agora que a massa já está bem pesada, vou tirar o excesso da massa que tem aqui na colher e vou continuar colocando a farinha de trigo aos poucos e sovando a massa utilizando a mão. Assim que vocês sentirem, que vocês perceberem que a massa não está mais grudando nas mãos, vocês podem parar de colocar farinha de trigo. A minha massa aqui da rosca húngara de leite condensado com coco já não está mais grudando nas mãos e ainda sobrou aqui um pouquinho de farinha de trigo, então eu não precisei utilizar toda a farinha de trigo, sobrou só um pouquinho aqui no recipiente. Agora que a massa já absorveu todo o líquido, vou levar para a bancada e sovar por cerca de 10 minutos. E para sovar a massa, a gente vai fazendo sempre esse movimento de leva e trás com a massa, pra gente conseguir trabalhar ela muito bem. Sovei a massa aqui então por 10 minutos e ela ficou assim, ela fica bem macia, não gruda nas mãos, tá? Olha só. Então agora eu vou levar a massa de volta pro recipiente e vou cobrir com um pano e vou deixar a massa descansando dentro do forno, que não tem corrente de ar, daí fica bem abafadinho, e vou deixar a massa descansando então entre 20 e 30 minutinhos. Enquanto a massa da rosca húngara está descansando, nós já vamos preparando o recheio de leite condensado com coco. Então aqui no recipiente tem 2 ovos e agora eu vou adicionar 2 xícaras de coco ralado. Lembrando que o tamanho da xícara utilizado na receita é de 250 ml. Então para o recheio de leite condensado com coco da nossa rosca húngara, nós vamos precisar de 200 gramas de coco ralado. 2 xícaras de 250 ml vão aqui para o recheio e ainda sobrou um pouquinho aqui. E esse pouquinho aqui que sobrou, nós vamos utilizar para polvilhar em cima da rosca húngara depois, para finalizar a rosca húngara, tá? Então esse aqui a gente vai usar também. Então vocês podem separar para utilizar na receita 200 gramas de coco ralado. Aqui é uma embalagem de 100 gramas e aqui é outra embalagem de 100 gramas também. Agora nós vamos colocar aproximadamente meia caixinha de leite condensado e nós vamos colocando também aos poucos. Então eu coloquei um pouquinho aqui. Agora então nós vamos mexendo, vamos misturando aqui o nosso recheio de leite condensado com coco. É só misturar muito bem. E nós não vamos colocar o leite condensado de uma só vez para não perder aqui o ponto do recheio, tá? Porque a gente não pode colocar muito leite condensado, porque senão na hora em que a rosca húngara estiver assando, o leite condensado ele vai escorrer por toda a forma. A gente precisa que o recheio fique mais firminho, então agora é só misturar muito bem. Se vocês sentirem que precisa colocar mais leite condensado, podem colocar, desde que a massa do recheio não fique tão líquida, ela precisa ficar firminha. A massa do recheio da rosca húngara de leite condensado com coco está pronta e ela fica assim, essa é a consistência. Ela fica firminha, mas ao mesmo tempo ela fica cremosa por causa do ovo, né, que dá liga na massa e do leite condensado. Então aqui a gente já vai deixar reservado para utilizar daqui a pouquinho. Vou untar a forma com óleo e o tamanho dessa forma é de 40 centímetros de comprimento por 27 centímetros de largura. Gente, eu coloquei muito óleo aqui na forma e eu vou tirar o excesso aqui com papel toalha, tá? Vocês não precisam colocar tanto óleo assim na forma, é só um pouquinho. O importante é untar bem a forma, mas não precisa ser tanto óleo assim não, tá? A massa ficou 30 minutos descansando e agora nós vamos levar a massa para a bancada. Vamos espalhar a massa na bancada no formato de um quadrado. Primeiro a gente dá uma espalhada assim com a mão para facilitar e depois nós vamos abrir a massa utilizando um rolo. A massa fica bem macia e ela é bem fácil de trabalhar. E agora nós vamos abrindo a massa para deixar ela retangular. A gente espalhou a massa na bancada em formato de um quadrado para ficar mais fácil de abrir ela agora no formato retangular. Então é só ir puxando a massa que ela abre facilmente. Então esse vai ser o comprimento da massa. E a massa vai ficar com aproximadamente 2 palmos de comprimento.
E essa então é a largura, então 1,5 palmo aproximadamente, tá? Essa vai ser a largura da massa, porque eu quero que ela tenha um rendimento de 8 roscas. Cada rosca vai ter a largura de aproximadamente 2 dedos, tá? Então é mais ou menos isso aqui, ó. Se a gente contar, vai dar mais ou menos a medida para 8 roscas. E esse lado mais feinho aqui a gente vai deixar virado para cima, porque a gente vai enrolar a massa. Então o lado mais bonitinho a gente deixa virado para baixo. Agora que a massa já está pronta, já está aberta, nós vamos colocar o recheio. Então, nós vamos espalhar o recheio por toda a extensão da massa. A única coisa que a gente vai precisar tomar cuidado na hora de espalhar o recheio é para que o recheio não fique muito próximo aqui da borda. Então, a gente vai deixar pelo menos um dedo aqui da borda, né, da distância da borda, para que depois, quando a gente for cortar as fatias da rosca húngara, o recheio não transborde para os lados. Quem não gosta de muita quantidade de recheio na rosca húngara, é só reduzir a receita do recheio pela metade. Como eu quero bastante recheio, eu coloquei essa quantidade para a receita. Então é só espalhar aqui muito bem, respeitando aqui o limite da borda, para depois, quando a gente for enrolar a rosca húngara, não transbordar. Agora que nós já colocamos o recheio, é só ir enrolando a massa, porque nós queremos um formato de um rolinho. Então, delicadamente, a gente vai enrolando com cuidado, trazendo devagarinho, para que enrole de maneira uniforme. Como eu puxei aqui a massa para mostrar para vocês como finalizar na hora de enrolar, ela deu uma esticadinha, então eu vou dar uma ajeitada aqui, vou dar uma alargada nessa massa, que é para conseguir terminar de enrolar. Então agora é só continuar enrolando. E aqui no finalzinho a gente vai deixar bem fininho a massa, bem fininha, que é para ficar mais fácil dela colar, né, dela grudar aqui no restante da massa. Então é só deixar aqui bem fininho, a gente vai apertando, só terminar de enrolar. Então assim ficou a parte de baixo, tá? Para cortar as fatias da rosca húngara, eu vou utilizar uma faca bem afiada e nós não podemos apertar, nós precisamos ir cortando levemente para não amassar a rosca húngara, senão ela vai ficar achatada, ela não vai ficar redonda. Mesmo assim, a gente corre o risco de ela achatar um pouquinho, tá? Então eu vou medir aqui 2 dedos e cortar. E para cortar é só segurar aqui, para a rosca húngara não ficar se movimentando, né, muito enquanto a gente corta, e delicadamente a gente vai cortando. Então aqui tem 8 fatias da rosca húngara de leite condensado com coco, e essas 2 fatias aqui da ponta, elas são maiores porque tem esse finalzinho, né? Então fica como se fosse um biquinho aqui, que foi da hora que a gente enrolou, ele não fica uniforme. Então olha só, ficou assim, e essa parte aqui a gente vai colocar na forma virado para baixo. Então assim ficou a nossa rosca húngara. Ela fica levemente achatada, mas aí a gente pega e dá uma ajeitadinha para ela ficar mais arredondada. Então agora é só colocar na forma que já está untada com óleo. Então a gente vai tirando e vai dando uma leve ajeitadinha para que fique arredondada. Já transferi aqui então todas as fatias da rosca húngara para a forma e a distância então ficou aqui de 1 a 2 dedos, pelo menos um dedo de distância tem que deixar para que ela tenha um espaço para crescer. Então agora a gente vai deixar descansando a rosca húngara de leite condensado com coco entre 20 e 30 minutinhos, que é para ela crescer. E durante esse tempo eu vou levar para descansar dentro do forno, que é um lugar bem abafado, bem quentinho e não tem ventilação. As fatias de rosca húngara de leite condensado com coco já cresceram e elas ficaram 30 minutos crescendo. Não se apeguem muito ao tempo, o importante é que elas cresçam, né? Talvez demore um pouco menos, um pouco mais, esse tempo pode variar. Então agora eu vou pincelar um ovo batido por cima das fatias de rosca húngara e isso serve para que elas fiquem bem douradinhas. E na hora de pincelar tem que ser delicadamente para que a gente não corra o risco delas baixarem, porque como elas cresceram, a gente não pode ficar apertando por cima delas, é só passar delicadamente, tá? Então nessa hora é muito importante ter cuidado. Depois de pincelar o ovo batido nas fatias de rosca húngara de leite condensado com coco, é só levar para assar no forno pré-aquecido em temperatura de 200 graus entre 25 e 30 minutos até que elas estejam bem douradinhas. E a rosca húngara de leite condensado com coco já está assada, ficou 30 minutos no forno, mas esse tempo vai depender da potência do seu forno, pode ser que fique um pouquinho menos de tempo. E agora, para finalizar, ela ainda está quente, tá? Eu acabei de tirar aqui do forno. Então, para finalizar, nós vamos colocar por cima das fatias de rosca húngara fios de leite condensado, tá? Então, a rosca húngara precisa ainda estar quente. E o leite condensado vai servir como se fosse uma espécie de cola para que o coco ralado fique grudado na hora que a gente for polvilhar. Aqui no meio eu vou colocar um pouquinho mais de leite condensado para que a rosca húngara fique mais molhadinha.
E agora vamos polvilhar o coco ralado por cima das fatias de rosca húngara de leite condensado com coco. E a quantidade de coco ralado é de acordo com a preferência de vocês. Quem quiser colocar mais, é só colocar mais. Quem não quer tanto, coloca um pouco menos. Para dar esse acabamento com coco ralado, eu prefiro esse mais grossinho, porque ele dá um acabamento melhor. Fica mais bonita a rosca húngara. Polvilhei então o restante do coco ralado que sobrou das 200 gramas. Toda terça e sexta tem vídeo novo aqui no canal, então inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e deixa seu like se você gostou dessa receita de rosca húngara de leite condensado com coco. Gente, essa receita de rosca húngara de leite condensado com coco ficou maravilhosa, super fofinha, deliciosa, ficou sensacional. Então essa foi a receita de rosca húngara de leite condensado com coco. Espero que vocês tenham gostado e nos encontramos na próxima receita. Tchau, tchau!